Salve galera do bem, prazer estar aqui hoje. Olha só, primeiro apresentar aqui minha ametista que ganhei do nosso irmão Marcos. Legal, né? Traz uma energia muito bacana pra gente. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso mapa, né? Que é o mapa das realidades. Primeiro de tudo, tem que se falar o seguinte, né? Não tenha a tudo isto aqui como definitivo, como ponto final. Entenda que nós estamos a todo momento aprendendo, estão chegando novas informações, as informações vão se abrindo, então a gente tenta desenhar com aquilo que tem, né? Tentamos fazer o melhor com o que a gente tem. Mas eu tenho certeza absoluta que muitas dessas informações, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, a gente vai ter que ir ajustando, vai ter que ir refazendo algumas coisas, sem dúvida. Mas isso não é nenhum problema. Eu acho importante, pelo menos, ter essa base, né? Porque isso nos ajuda muito nas terapias, no dia a dia, no atendimento do grupo, traz informações que a gente passa a observar os problemas, as questões, aquilo que cada um traz para muitas vezes para tratar, para a gente poder ajudar, com novas perspectivas, com novas possibilidades, né? Então acho que isso é fundamental. Por esse motivo, o mapa das realidades, tá? Então vou tentar aqui apresentando ele primeiramente. Aqui está ele, e aqui a gente parte deste item aqui, 21 de dezembro de 2012. Essa data você deve lembrar, né, era marcada como a data do fim do mundo, né? E de fato ocorreu o fim do mundo. Não o fim deste mundo, mas o fim do mundo como a gente conhecia, né? Algumas coisas a partir dali você vai observar que passam a se modificar, passam a ser diferentes. As informações que a gente tem no momento são de dois grandes eventos. Né? O primeiro deles é o fechamento dos portais, que até então entendia-se que nós estamos no nosso universo, há dois universos, né? O universo material e o antimaterial. O material é esse onde estão as galáxias, os planetas, as estrelas, né? E o antimaterial onde estariam locas. E os seres destas locas, eles, desde há muito tempo, estariam trazendo, realizando experiências, visitando o nosso mundo, né? E é nesse dia, 21 de dezembro de 2012, ao que tudo indica, esses portais foram fechados, então agora eles só conseguem passar para o lado de cá de forma tecnológica, né? Os portais estão fechados. Outro grande evento que parece de fato ter acontecido é que até esta data, até 21 de dezembro de 2012, haviam várias linhas temporais para a humanidade. Qualquer uma delas a gente poderia seguir. Uma poderia ser apocalíptica, outra iluminada, seja lá qual for. E neste dia, a partir desta data, parece que todas as linhas passaram a convergir numa única direção, que é a transição planetária, que é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então eu trago aqui nesse mapa, eu apresento aqui três dimensões, né, a terceira dimensão, quarta e quinta. Evidente, deve haver muito mais, eu não sei quantas, a gente não tem noção, mas aqui importa para a gente nesse momento são essas três. E para baixo aqui as infradimensões, vamos falar um pouco sobre cada uma delas, sim. Eu inicio tendo assim a pretensão, como eu digo, né, de tentar explicar o que é Deus, como funciona, como funcionou a criação. Isso, por favor, né, é o que a gente consegue mapear. Não precisa saber se é exatamente assim, mas ao que tudo indica, essa é uma boa. Se tudo isso estiver certo, faz algum sentido, né? Faz algum sentido para todos nós. Então veja só, aqui iniciamos chamando aqui essa área de espiritualidade superior, que não tem nada a ver, tá, com a espiritualidade superior do nosso mundo, do nosso planeta Terra, mas que sim seria como no paraíso, vamos chamar assim, né? É onde estaria a fonte, o todo, né? O criador de tudo que é. Aqui é de onde tudo parte. Ele é a consciência única, a consciência una, e ele que criou, ou ele é energia, frequência e vibração. E é a partir dessas três informações que todo o resto se desenvolve. Né?
Desejando experienciar o mundo em suas infinitas possibilidades, a fonte, o todo, criou este segundo, eh, digamos, nível de existência, vamos chamar assim, né? As palavras são pequenas para descrever algo muito grandioso, que nós vamos chamar de espiritualidade operacional, que aqui é um local onde estaria tudo perfeito, né? Então, veja, um local onde tudo é perfeito, claro que é o nosso ponto de vista, nós que somos seres tridimensionais, a gente vai entender também que se tudo é perfeito, nada há o que se fazer, ou seja, de certa maneira não existe exatamente uma liberdade, né? Tudo está pronto. Então, ok, deve ser maravilhoso, mas houve, né, por algum motivo, da própria fonte, do próprio Criador, um desejo de criar um segundo nível, um terceiro nível de existencial, né? Nós vamos chamar aqui de espiritualidade laboratorial, que é para experimentações, né? Então, aqui nesse segundo nível, ele havia criado as primeiras partições do seu ser, os primeiros fragmentos do seu ser. Então, nós vamos chamar de avatares, inicialmente, porque não tem outro nome para isso aqui, né? Aqui os avatares, então, nessa espiritualidade laboratorial, já conseguem inspirar, experienciar, experimentar algumas coisas, né? E assim como nós que somos pais, temos um filho que gosta, vamos supor, quer ser músico, outro quer ser advogado, outro quer ser administrador, seja lá o que for, também, né, essa fragmentação da consciência da fonte trouxe um mundo de possibilidades. Alguns destes seres, alguns destes fragmentos, alguns destes avatares desejaram criar mundos. Algum deles criou o nosso universo. O nome deste ser possivelmente seja Prabhajna, mas a gente não pode ter certeza e nem se apegar a esses detalhes, que não é isso que exatamente importa. Então aqui você pode ver nessa outra figura, um outro desenho que a gente tem lá em cima, o Dios Verso, que é exatamente essa espiritualidade superior, é onde estaria a fonte, o criador de tudo que é. Logo abaixo, o Omniverso, que seria a espiritualidade operacional. Na sequência, a espiritualidade laboratorial, o Outverso. E depois, as matrizes da criação, então é onde de fato começam as criações de tudo que é. Partindo para o nosso universo, teria sido criado então um universo material e um antimaterial. Material com os planetas, com as galáxias, com as estrelas, com tudo que a gente acredita existir, né? E no universo antimaterial, as locas, onde viveriam seres que possivelmente sejam seres que têm uma longevidade muito grande, têm uma vida muito longa, porém eles não têm a mesma capacidade do humano de percepção, de sentimento, de emoção, porque mais adiante a gente vê que o nosso DNA foi tão mexido e a gente é a espécie mais nova deste universo, esse universo que a gente chama de Nebadon, o nosso universo, né? Que a gente contém possibilidades, embora a nossa vida seja sofrida, seja curta, seja cheia de problemas, doenças, dificuldades, ainda assim o nosso DNA, que possui apenas duas fitas, se não me engano, conectadas, as demais não, ele ainda é o que tem de mais moderno nesse universo. Bem, os avatares então criaram os que a gente chama de regentes, né, para reger esse universo. Cada regente, como tudo no universo é sincrônico, é harmonioso, então cada universo, cada regente criou as mônadas. Tudo são fragmentos a partir da fonte, né, para experienciar a vida em suas infinitas possibilidades, né? Então a mônada seria o eu superior que veio a criar cada mônada, cria para si 12 espíritos, certo? E cada espírito cria para si 12 almas. Você eu sou uma destas 12 almas que aqui está no desenho, né? Representando.
Né? Apenas a título de curiosidade, né? Quando as pessoas falam em alma gêmea, do que se trata, então, quando se fala alma gêmea, a gente está falando de alguma alma que caminhou conosco em outras experiências, que tem uma afinidade muito grande, que já traz um carinho de outras passagens, né? E quando a gente fala de chama gêmea, nós estamos falando de uma alma irmã, alma da mesma família, família de almas, né? É, e aí, então, é alguém que não quer necessariamente seja alguém que a gente tenha a melhor amizade, o maior carinho. É como irmãos, né? Muitas vezes dentro da família temos maiores problemas e com outras pessoas de fora, não. Então, a chama gêmea pode ser alguém com quem a gente venha a se encontrar e tenha choques, embora seja da mesma família de almas. Olha o Theo incomodando aí. A finalidade do a finalidade de cada a finalidade humana da experiência humana é levar informações ao espírito, né? Experienciando essas infinitas possibilidades. A finalidade do espírito é levar à mônada todas essas informações e a finalidade da mônada é se reintegrar à fonte de tudo que é. Supostamente seria isto. Então passa-se a criar dimensões de consciência. Tá? O que nós estamos falando aqui são dimensões de consciência. Tá? Aqui nós não temos a primeira dimensão e a segunda dimensão, mas entenda, né? Segunda dimensão estariam as plantas, enfim, seres vegetais, né? E na primeira dimensão, então, estariam os minerais, o reino mineral, né? Eu disse, porque são dimensões de consciência, tá bem? A finalidade da gente visualizar esse mapa aqui é que como nós hoje entendemos que tudo converge para que nós alcancemos a quinta dimensão, ou quinta densidade, como diriam os aviários azuis, né, na lei do Uno. Então, a gente precisa ter algum conhecimento, algum mapeamento do todo, para a gente conseguir se colocar e para a gente conseguir ter algumas ferramentas que nos ajudem de fato a elevar a nossa consciência para poder alcançar uma dimensão superior, certo? Então, veja só, tentando entender aqui a nossa terceira dimensão, essa onde estamos nós, seres encarnados, né? Então, primeiramente aqui a gente olha esse período de transição planetária. Ele supostamente seria entre 2013, então a partir do momento em que fecharam os portais e as linhas temporais se alinharam numa única direção, até 2046. De 2013 até 2017 foi quando começou a formação de pessoas, a preparar seres para essa nova dimensão. Então a gente vai perceber muito claramente que a partir de 2013 as informações começaram a se abrir. Hoje a gente tem uma gama de informações assim muito grande, coisas que tempo atrás não tinha, né? Tudo isso aqui que a gente está olhando são informações novas que vêm a partir de 2013 se abrindo através de canalizações, através de informação que a gente sabe que o nosso planeta é visitado por seres de outros planetas, sejam dessa dimensão, de dimensões mais elevadas ou de dimensões inferiores, mas enfim, muitas informações hoje nos chegam através dos insiders. Pessoas como, por exemplo, eu acompanho Alex Collier, que era um piloto da Marinha Americana, hoje é um informante, né? Dr. Michael Salla, Helena Danan e outros tantos aí que trazem inúmeras informações. Não tem como saber o que de fato é, que é suposição. A gente vai tateando e vai tentando, pega um pouco daqui, um pouco dali, canalizações e tudo mais, e vai tentando encontrar aquilo que a gente sente como verdade. Pode ser, né? Mas vamos lá. E aqui, quando eu falo em a gente não ter nada aqui como certeza absoluta, tá? Eu não estou de maneira nenhuma entrando nessa linha de raciocínio da verdade líquida que eles tentam pregar para nós nessa nossa realidade aqui, né? Que não existe verdade absoluta. Não. Existe verdade absoluta, sim. Não é essa a ideia que eu gostaria que tivesse aqui, mas assim que a gente não tenha certeza sobre estas informações, porque a verdade absoluta na terceira dimensão, a gente tem dificuldade de alcançar, porque a nossa dimensão é muito limitada, tá bom? É nesse sentido.
Então, depois aqui, esse período de 2018 até 2046, que é o período em que a gente está vivendo, seria a fase de regeneração. Então, a gente está vendo um processo de limpeza muito grande, de transformação, de purificação, para que a gente possa alcançar lá em 2047 a nova era, né? Essa era de aquário aí, essa era, esse planeta todo transformado, regenerado. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui essas dimensões, porque as nossas apometrias, a apometria do grupo ametista, elas estão desenvolvidas dentro destes princípios aqui. Então, primeiramente, temos que entender aqui a questão na nossa terceira dimensão, que nós, que habitamos um corpo físico, na verdade somos compostos por 7 corpos, certo? O primeiro deles, esse que apresenta aqui, com uma pinha na cabeça, a pinha representando a glândula pineal, né? Porque glândula pineal vem justamente de pinha, pelo formato dela. Então aqui é onde se dão as expressões físicas, né? É onde a gente tem, nós aqui somos constituídos de oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio. Cerca de 60 a 70% deste corpo ele é líquido, é água, né? Compondo com ele há um corpo energético, que é o duplo etérico. Ele é duplo porque ele é parcialmente material, parcialmente etérico, e ele tem a finalidade de manter a nossa energia e também ele serve como um filtro, não permitindo que as energias densas do físico atinjam os corpos sutis, nem tampouco que energias elevadas possam danificar o corpo físico, né? É através deles, deste corpo, que a gente acessa os nossos chakras. Observe bem que aqui estão mapeados 7 chakras, né? O básico, que é o nosso chakra que fica na base da coluna, fica entre o ânus e o órgão sexual virado para baixo, e o coronário virado para cima. Os demais são para frente e para trás no decorrer da coluna aqui, né? O frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sexual e o básico, enfim. Perceba que cada um deles tem uma frequência de ajuste, né? E perceba que cada um deles está ligado a um plexo no corpo e a uma glândula. E isso é fundamental, porque na verdade o conhecimento que a gente tem dos chakras nasceu na antiguidade, quando sequer sabia-se da existência de glândulas, mas já vinha essa informação, né, clareando tudo isso para a gente. Então perceba que o coronário vai estar ligado, relacionado à glândula pineal, o chakra frontal à glândula hipófise, o laríngeo às tireoides e paratireoides, o cardíaco ao timo, né, aqui em cima, o plexo solar ao pâncreas e adrenais, o umbilical às gônadas, ovários, testículos, justamente por isso ele é o chakra sexual, e o chakra raiz, então, as suprarrenais. E aí cada órgão do corpo recebe uma energia ou está conectado à energia destes chakras principais. Porém, estes são 7, são em número de 7, são os chakras principais, mas entenda-se que existem também outros 32 secundários, 82 chakras menores, totalizando aí 114, e outros microchakras, né, que estão pelo corpo todo, que somam aí mais de 300, né? Nós também temos o que nós chamamos de campo áurico, a nossa aura, né, que é formada tanto como um campo de proteção, como um campo de expressão, né, conforme está os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa vibração. Esse campo áurico, ele é maior ou menor, muitas vezes ele é penetrado por quando há questão de obsessores, questões de larvas, parasitas, astrais, esse tipo de coisa, né? O ideal é que o nosso campo áurico ele tenha cerca de 60 centímetros o nosso entorno. Então, quando a gente está em contato com outras pessoas, os nossos campos se entrelaçam, né? Mas quando a gente está com uma deficiência energética ou questões
né, emocionais, questões mentais, questões espirituais aí para se resolver. Esse campo reduz bastante, né? E nos torna mais vulneráveis. Na sequência, então, a gente tem o nosso corpo mental, que é por onde trafegam os nossos pensamentos, tem um cérebrozinho ali em cima. Lembrando que nós temos cerca de 70 mil pensamentos diários. Então, aqui a pergunta, né? Quantos destes realmente são nossos? Certo? A gente aqui é uma tabelinha de frequência, apenas a título de curiosidade, né? Das ondas, e conforme a onda, esse é o estado em que nós, é o estado mental em que nós nos colocamos ou nos encontramos, certo? Na sequência, o nosso corpo astral, e aqui há um entendimento, tá, de que no corpo astral estariam os para-chakras, que seriam esses chakras de quarta dimensão e de quinta dimensão. Um pensamento meu, tá? Eu acho que todos os nossos chakras estão no corpo astral. Na verdade, a gente acessa eles pelo corpo energético, tá? Quando a gente desencarna esse corpo energético duplo etérico, ele deixa de existir, tá? Ele se, em poucas horas, ele vai se destituindo até se destituir completamente. Mas nós continuamos com chakras no corpo astral. Então, eu acho, não, as pessoas não falam isso, a gente não encontra literatura sobre isso, mas que os chakras estariam no corpo astral e que o nosso acesso é pelo corpo duplo etérico, tá? E esses outros três corpinhos aqui vêm compor a tríade imortal ou tríade espiritual, que é o primeiro deles, o corpo búdico, que é onde estariam todas as informações relativas ao nossa alma, né? O segundo é o corpo manásico, que é por onde trafegam os pensamentos, as memórias relacionadas à alma, né? E por fim, o corpo da alma propriamente dito, né? Que é o corpo átmico, ou o Atma, tá? Dessa maneira, nós temos aqui frequências, temos diversas informações e quando nós realizamos a nossa apometria estágio um, nós estamos tratando dessas frequências, as frequências que são. Opa, me escapou o arquivo aqui. As frequências que a gente vê na nossa apometria, elas são aquelas que a gente ouve no áudio, aquelas que a gente trabalha em todo esse trabalho de apometria, elas são as frequências destes chakras aqui, entendeu? Então, o que acontece? Se você observar, já antecipando informações aqui, a nossa apometria estágio 2, ela vai trabalhar as frequências desta quarta dimensão, essas que você vê aqui ao lado, como por exemplo, o chakra coração superior, trono da alma, 1129,52 Hz. Então, essas frequências elas estão inseridas na nossa apometria segundo estágio. E a apometria terceiro estágio, que ainda vai ser constituída, será com base nas energias deste nível, a quinta dimensão. Ou seja, estas apometrias elas vão trabalhar consciências e energias de cada dimensão para nos preparar para uma transição planetária, para que a gente possa alcançar a quinta dimensão. Informação importante, tá? É isso aqui que é o fundamental para a gente nesse momento aqui. Nós temos aqui essa tabela do Dr. David Hawking, que é relacionada às emoções, então, portanto, no nosso corpo astral, né? E você observa que cada sentimento ele tem uma frequência, tá? Então, por exemplo, vergonha 20 Hz, culpa 30 Hz, apatia 50 Hz e assim por diante. Perceba que 200 Hz é a chamada frequência de corte. Entenda-se aqui é a separação do joio e do trigo. Quem consegue alcançar de 200 Hz para cima tem condições de ascender a uma nova dimensão. Menos do que isso não consegue, né? E perceba que a maioria das pessoas está vivendo no orgulho, na raiva, no desejo, no medo, na tristeza.
Então a gente já sabe, né, já sabemos que muitos de nós não conseguiremos ascender a uma dimensão superior porque permanece neste nível vibracional, que é um nível muito inferior, muito baixo. Né? É uma lástima, mas é uma informação absolutamente necessária. Questões aqui da terceira dimensão. Quais são os tipos de seres, quais são os tipos de criaturas que a gente vai encontrar e tipos de experienciações? Primeiramente, aqui a gente sabe que nós temos uma nas nossas encarnações, muitas delas são realizadas através de planejamento, ou seja, nós estamos lá na espiritualidade, decidimos encarnar e a gente então vai lá e busca planejar, vamos em tal família, vou escolher essa situação, vou tentar vivenciar isso. Tá? Então essa é uma das possibilidades. Mas a gente pode também encarnar ao acaso, eu chamei aqui, tá? Porque não conheço outro nome para uma denominação específica para isso. O que que seria? O sujeito vai no carnaval, muita bebida, pó e tudo que é coisa que a gente sabe. E, e ali naquela festa, naquela confusão, você sabe que estão uma infinidade de espíritos absorvendo essas energias. E aí tem uma relação sexual e dali a moça engravida. Qual é o ser que vai se imantar ao corpo, ao quaternário inferior, um espírito que foi planejado para isso? Certeza que não. Aqueles mesmos que, algum daqueles que estavam ali cheirando, bebendo e fazendo tudo que não devia ali, certamente que é um deles. Então eu chamo aqui de uma encarnação ao acaso. E existem também questões de seres clonados. Como que isso é possível? Você sabe que ao estarmos encarnados, nós utilizamos o nosso cérebro para trafegar para o mundo físico os pensamentos que estão no corpo mental. Ou seja, as nossas células armazenam memórias. Tanto isso é verdade que se você receber a doação de um órgão, você vai ter memórias do doador. Então, quando eles clonam células, criando um novo corpo, eles também acabam transferindo para esse novo corpo as memórias do ser original. E ainda que ali habite, venha a habitar uma outra alma, ela vai ter as memórias do ser original. E bom, aqui nós também temos os tipos de encarnação, às vezes kármica, né? Às vezes para resgatar alguma situação, às vezes missionária, às vezes com alguma missão, algum objetivo. E às vezes pode ser também semente das estrelas, que são seres que vêm de outros planetas para trazer uma energia que possa auxiliar nesse momento de transição planetária. Ao aqui estarem encarnados com nós, eles são absolutamente iguais, não muda nada, tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, não tem nenhum poder adicional, mas são seres vindo de outros lugares. Nós também temos os orbes, que são, às vezes, a movimentação de um espírito ou mais. Um orbe, às vezes, pode conter vários espíritos. E hoje a gente tem visto alguns vários por aí, né? Tem noticiado ultimamente uns orbes azuis que foram vistos e registrados por aí. Bem, pode ser. Então aqui nós temos os tipos de seres. A alma encarnada, nós, que aqui estamos, seres de outras dimensões do planeta. Os obsessores, quando a alma permanece, fica por aqui, não tem vibração necessária para ascender a uma dimensão maior, tem apegos, né? Fica apegado às vezes aos seus bens, às vezes às pessoas que queria bem, às vezes às situações que viveu, suas raivas, suas mágoas. Então, permanece aqui e aí ela acaba obsediando muitas vezes um encarnado para tirar energia, para poder dar. É a maneira como ele acha que tem que dar continuidade à sua vida, né? Nós também temos aqui os clones. Parecem haver muitos deles, sim, especialmente em governos, né? Seres aí que são manipulados, né? E nós também temos os agêneres. Ah, de novo, troquei aqui. Quando eu aperto aqui, passa para outro arquivo.
Os agêneres são seres. Ah, eu não creio que está acontecendo isso de novo. Como é que eu vou fazer assim? Aqui, ó. São seres que. Eles são seres da quarta dimensão que estão aqui para nos ajudar e que, quando eles têm um determinado grau de evolução, eles conseguem se materializar. Então aparecem pra gente como seres, como se fosse uma criatura normal. Só que ele permanece assim por um tempo e depois ele retorna à condição de espírito. Comigo aconteceu isso, de presenciar um agênero. Eu propriamente não vi, quem viu foi a Nádia, que quando eu saía de um exame de endoscopia, não lembrava nada, não estava completamente apagado. Ela foi me carregando no ombro, assim. Aí quando chegou na calçada, teria que atravessar a rua para ir no estacionamento lá do outro lado. Ela não sabia nem como é que ela ia fazer aquilo. De repente um cara gritou do outro lado, Ei! Ela olhou, o cara fez assim, esperou passar os carros, ele veio, me pegou pelo braço assim, me levou até o carro, me colocou no carro. E aí a Nádia, enquanto ele estava colocando, ela deu a volta na porta, abriu a porta do motorista para ela entrar. Quando ela olhou para cumprimentar o rapaz, para agradecer, cadê o rapaz? Evaporou no ar. Não tinha para onde ele sair voando. Então, provavelmente era um agênere. Então, você pode ter tido já, às vezes, experiência. Tem uma moça, uma senhora em casa, com os filhos, uma pessoa de bem, não sabia nem o que dar de comer para eles, não tinha trabalho. E aí ela sai até a calçada, assim, e passa um rapaz e pergunta para ela: Você não está precisando de emprego? Ela tomou aquele susto, né? Tô assim, ali naquela casa, fulano de tal, ali tá necessitando de uma assistente. Você não quer ir até lá conversar com ela? Eu vou sim agora. Pegou e acompanhou o rapaz, foi até a casa dela. Entra aqui. Ela entrou na frente, bateu na porta, a senhora atendeu. A senhora está precisando de uma funcionária, eu gostaria muito de trabalhar. Ah, tô sim, quiser. Foi o rapaz aqui que me encaminhou. Cadê o rapaz? Não estava mais. Era um agênero. Isso acontece. Ah, e aqui nós também temos energias de outras dimensões e seres de outras dimensões, né? Da quarta, quando são seres evoluídos, e das infradimensões, que é onde estão as zonas umbralinas, tá? De 1 a 7. Então, aqui você pode ver esse desenho aqui, que é uma vela, uma pipoca. Então, quando, por exemplo, se faz esses trabalhos de religião, a gente chama de macumba, coisa assim, esses trabalhos são constituídos numa infradimensão. Geralmente entre a primeira e a quarta ali, né? Então, aqui é onde estão os seres negativos, onde estão as zonas umbralinas, tá? Da onde partem esses chips que nos controlam. Tudo vem daqui, dessas regiões, tá? Aqui a gente encontra as larvas, os ovoides, os magos negros, que são seres extremamente perigosos, os eguns, que são espíritos que estão perdidos em si mesmos, né? Enfim, aqui são onde estão os problemas, nossos problemas maiores, né? Partem daqui, das regiões, das infradimensões, né? E na quarta dimensão, então, a gente tem as colônias, tá? Onde estão os amigos espirituais. Há notícias de que tanto as infradimensões quanto a quarta dimensão, elas estão sendo limpas, que é uma preparação para que a gente chegue até a quinta dimensão, tá? Então os umbrais estão sendo limpos, os magos negros estão sendo capturados, levados para outros planetas. E as próprias colônias espirituais na quarta dimensão hoje já estariam, a maior parte delas, eliminadas, limpas. Então estaria a quarta dimensão como se fosse assim, um grande saguão de aeroporto. Então você chega lá, é só um tráfego para quem retorna para a Terra e para quem vai para outro planeta, enfim. Parece ser assim. Agora perceba que assim, ó, em relação às nossas apometrias, aqui você vê que na terceira, nessa nossa apometria 1, ela vai fazer o desmembramento o desdobramento dos 7 corpos. Então a gente dá os comandos e os pulsos para desdobrar os 7 corpos para tratar cada um deles na sua frequência correta, né? Já na nossa apometria segundo estágio, que é relacionada às energias da quarta dimensão, o que é que a gente faz? Uma inversão magnética, né? Para poder ter acesso
e poder trabalhar as energias, né, que são nos pontos específicos, né, conforme a tabela, conforme a gente já conhece, e depois, finalizando, a gente já retorna isso novamente para o estado original, né. Pra- Perceba que na quarta dimensão também tem chips, mas são chips positivos. Quando a gente, assim, você está incumbido de uma determinada missão e está em dificuldade de realizar aquilo, tem muita interferência. Então, às vezes, os nossos amigos espirituais vão lá e colocam um chipzinho para ajudar. Não, não vai tirar nossa liberdade de maneira alguma, não vai nos reprogramar, mas vai ajudar, trazer energias que ajudam. E é daqui que partem as canalizações, as mensagens, as orientações, certo? Então, digamos que eu desenhei um portalzinho aqui para que a gente venha acessar a quinta dimensão, que é a finalidade, que é o propósito desta experiência. Aqueles que já estão de alguma forma se direcionando para este fim, apresentam estas características. Veja algumas, quem sabe você já perceba em você algumas dessas, ou talvez todas, que quem está tomando forma para a quinta dimensão, então tem unificação e amor incondicional. Então, já não consegue mais assistir TV, essas TVs abertas, né? Não gosta de competir, prefere compartilhar, não tem mais medo do desconhecido, compreende que o paranormal é natural, tende a se afastar de religião para se conectar ao espiritual, não aceita tudo como verdade, deseja investigar, perguntar, questionar. Sabe que diabos são seres que adentram profundamente no negativo, na maldade, ou seja, são seres como nós que degradaram para o mal, mas não um ser específico que domina tudo, como as historinhas que nos foram contadas. Sente que possui propósitos, deseja conhecer, pulei um aqui. Gosta de estar só, mas se está com outros, quer uma conexão intensa, quer conhecer mais, quer falar de vida, já compreende que vencer na vida é vencer a si mesmo, compreende que tudo está interligado, que não existe separação, quer curar o mundo, percebe que é o próprio criador da sua realidade, começa a não ver mais separação em nada, opa, mais ou menos que repetiu ali em cima, né? Percebe que é parte do todo e compreende que a quinta dimensão está dentro, né? Então aqui, ó, esse é um estado de viver em quinta dimensão, né? Viver em um estado constante de expansão de consciência, viver em um caminho de autoconhecimento, viver um amor incondicional, viver em unidade com o todo, viver experiências como oportunidades de crescimento e contribuição para o bem maior. Então perceba que na quinta dimensão nós também temos chakras de quinta dimensão, como temos de quarta, como temos de terceira, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o chakra 16, que é a de ascensão, 17, que é a luz universal, 18, que é a vontade divina, e assim por diante, cada um deles com uma frequência. Essas frequências vão ser trabalhadas na nossa apometria estágio 3. Tá? E, finalmente, só para entendimento aqui, você percebe que nós, na terceira dimensão, temos aqui, como nós somos um ser encarnado, nós temos uma alma que pertence a um espírito que pertence a uma mônada, ou seja, nós temos aí três ou quatro personalidades para administrar nessa existência. Né? Então a gente traz informações de todas essas áreas da nossa vida e de alguma forma a gente tenta ser um ser único aqui. Na nossa apometria 3, então a gente trabalha dessa maneira, né? Desdobrando os sete corpos. Na 4, a inversão magnética celular. E na quinta, a gente vai trabalhar mandando informações para o corpo, para o campo morfogenético. Tá? Diversas informações, diversas ativações, ativar o amor, ativar a gratidão, ativar a prosperidade. Vão ser feitas ativações energeticamente, tá? Muito provavelmente, pelo que eu entendi, porque as informações vão se desdobrando, a gente vai poder realizar também a implantação de consciência
mais ou menos como é a ressonância harmônica do L. Couto, tá? Quando você entra na ressonância, você pede para o L, pede para sua equipe consciências que possam te ajudar no teu despertar. Aqui na nossa ressonância, na nossa apometria terceiro estágio também vão ser dadas consciências. Porém, parece que não é assim a livre escolha, mas sim algumas determinadas, tá? Para expansão de consciência, para preparar o ser para esta nova dimensão. Então, esse é mais ou menos um resumão, né, do que significa esse nosso mapa das realidades. E, sobretudo, a gente compreender. Eu acho que eu não falei de um ser aqui ó, que acontece, né? Eu esqueço, acabo esquecendo de falar que aqui, ó, onde é que está aqui essa informação? Ah, sim. Os nossos seres encarnados, dentre eles a gente tem os humanos, os humanoides, os techs. Encarnado é tudo igual, tá? Quando encarnado não tem nenhum ser superior aqui, não é disso que se trata, mas assim, são características, tá? Os humanos são aqueles que, desde o princípio, vêm encarnando na Terra e tem tendência, o ser humano propriamente dito, ele tem tendência a ser um ser subserviente, como foi na programação do nosso DNA lá no princípio, pelos Anunnakis e tudo mais, né? Os humanoides são seres que já não tiveram a sua primeira, a sua origem enquanto almas aqui na Terra, mas vieram de outros lugares. Tem tendência a serem seres que questionam muito, duvida de tudo, né? Quer saber de tudo. Os techs são aqueles seres que já foram altamente programados. Tem uma programação mental muito forte e tem tendência a serem destrutivos. Onde bota a mão, sabe o pata de elefante, onde bota a mão acaba com tudo? É mais ou menos isso. Né? E há que se entender também que nós temos dentre nós seres almas originais e almas ambulantes. Ambulante pode ser também, são chamadas de entrantes ou de walking. Né? O ser original é aquele que, desde o princípio, né, da encarnação, ali se colocou. E durante a caminhada, às vezes, quando o ser sofre um determinado impacto muito forte na vida, um acidente, um trauma, algo grande, aquela alma às vezes abre mão daquela experiência, mas como o corpo tem vida ainda, imediatamente algum ser que estava junto ou interligado de alguma maneira, ele assume, então ele é um ser ambulante. Isso acontece muito, né? A pessoa passa por um trauma pesado, uma situação difícil, ele abre mão da sua experiência, ele adormece do lado do próprio corpo. E aí outra alma assume, então ela tem todas as memórias do ser original, que todas não, mas 70% delas, porque 70% estão nas células, enquanto encarnada. Ela só não tem as emoções da pessoa, né? Ela tem a lembrança, mas ela não tem a mesma emoção, né? E aí ele passa, então muitas vezes a pessoa estranha, né? Nossa, como aquela pessoa mudou, tá tão diferente, já não é mais a mesma, e às vezes não é mais a mesma. É bom, eu falo sobre isso porque a gente que trabalha com terapias, né, para estar atento, não quer dizer que seja, que a pessoa mudou muito, que ela seja uma alma ambulante, uma alma entrante, mas é uma possibilidade a ser considerada. Tá bom? Acho que de informações era isso, espero ter ajudado e cada um de nós consiga trabalhar ao ponto de elevar a frequência vibratória acima de 200 Hz para que nos encontremos todos na quinta dimensão. Tá bom? Grande abraço a todos.